Perfeito. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Tô vendo que algumas pessoas já mandaram mensagem aqui. Tava conversando com o Denis anteriormente. Vocês estão me ouvindo? Só confirma aí pra mim, pra gente saber se vocês estão me ouvindo bem. Tô vendo que já tem pessoas aqui na live. Vi que o Jean comentou, a Petla, o Paulo Alexandre, o José Pereira. Muito bem. Então a gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá? Para dar início aqui à live, pelo menos uns 4 minutinhos aí, e aí a gente já começa a nossa conversa, tá bom? Mas você que já está aqui, compartilhe o link da live, manda para os seus grupos de WhatsApp que você pertence, manda para grupo de Facebook, manda para todo mundo aí. Boa noite, Jean, tô vendo que você está mandando aí mensagem. Relaxoterapia, ou é relaxoterapia? Boa noite para você também, tá bom? E é isso aí. Gente, desculpa, eu tô sem microfone, tive um probleminha com o meu microfone, tô indo só no áudio do celular mesmo, mas espero que vocês consigam me ouvir bem aí, tá bom? E tô muito feliz por esse momento aqui, é um encontro épico, né? Eu acredito que seja a primeira vez que um santo dos últimos dias e uma testemunha de Jeová se encontram na internet para conversar. Eu não me lembro, não me recordo disso ter acontecido em outro momento. Então eu já vou deixar o Denis falar aqui também assim que a gente começar, né? A gente não começou ainda. Tô dando um tempinho pro pessoal chegar. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Por que será que demorou para acontecer? Se já aconteceu em algum momento? Diz aí nos comentários, você que já tá aqui. Já viu, assistiu alguma live de um santo dos últimos dias e de uma testemunha de Jeová conversando, seja debatendo, alguma coisa nesse sentido? Se sim, comenta aqui. Eu não vi. Até hoje, não assisti uma live dessa, então eu posso dizer que é um encontro épico. Né? Muito legal. Ô, Denis, fala um pouquinho pra gente, antes da gente iniciar, antes da gente se apresentar aí, só enquanto o pessoal tá chegando, como é que você tá, seus sentimentos em relação a essa conversa que a gente vai ter? Ok, Vitor, quero primeiramente agradecer ao convite, né? E abrir esse espaço, essa oportunidade para podermos conversar um pouquinho. Como você mesmo trouxe atenção, aqui vai ser uma conversa, não é um debate, né? Até já para esclarecer alguns pontos e às vezes jogar já um balde de água fria nas más línguas. Aqui também não é um encontro ecumênico, né? Nós, cada um temos aqui a sua visão teológica. Então a ideia aqui, a proposta do Vitor, é abordar algumas perguntas a respeito da Testemunha de Jeová, a parte histórica e algumas doutrinas que acreditamos, né, com base na Bíblia, para esclarecer ao público a respeito de alguns assuntos, né. Então eu quero agradecer ao Vitor pelo espaço, agradecer todos aqueles que estão acompanhando também aqui essa live conosco, quer ao vivo, quer depois gravado, né. E eu acho que é isso, conforme o apóstolo Paulo ele trouxe atenção em um certo momento, ele falou, observai tudo e retei aquilo que é bom. Então, as pessoas, eu acho que perdem tanto tempo com tantas coisas banais, né, de pouca importância. Então, quando nós estamos conversando a respeito de assuntos espirituais, de uma forma educada, né, e eu acho que isso é válido para o nosso crescimento em sentido espiritual, isso que cada um de nós procura se esforçar e agradar ao nosso Criador, né. Então, acho que a ideia, a proposta é essa aqui, ter essa entrevista, esclarecer alguns pontos interessantes, e eu espero que eu possa cumprir bem esse papel aqui, embora a gente fique um pouco nervoso. Nada, relaxa. Alguns assuntos são um tanto até, às vezes, polêmicos, difíceis, distorcidos, às vezes, por muitas pessoas, né? Mas vamos tentar aqui dar o nosso melhor nesse sentido. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Que isso. Eu que agradeço a sua presença aqui, Denis. Foi muito legal. Você tinha comentado há algum tempo da gente fazer alguma conversa nesse sentido. Eu lembro que algum comentário teu lá no canal. Aí eu já tinha essa ideia há bastante tempo de conversar com pessoas de outras denominações, né, ou de outras religiões. É muito proveitoso, como você disse, esse tipo de conversa. Como você também ressaltou, não é nenhum tipo de encontro ecumênico, né, de não estar fazendo nenhuma fusão
das fés, ou algo nesse sentido, cada um tem a sua fé, né? E a sua visão teológica. Mas tem muita coisa que a gente pode conversar, tá? A respeito das percepções, que é o que a gente já vai falar aqui, a respeito do que nós podemos fazer juntos, né? O que dá para fazer? Tem alguma coisa? A gente vai buscar tudo isso aí, tá bom? Mas perfeito. Pessoal, deu 8h21, então a gente vai começar agora a nossa live, né? Pessoal, um aquecimento aí para vocês que estavam chegando. Você que já está aqui, compartilha o link, manda nos grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, manda para o teu amigo lá no contato dele privado, o link dessa live, tá bom? E para que a gente possa começar da maneira correta, qualquer coisa nesse canal, a frase que jamais poderia faltar, né? Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Pessoal, obrigado pela presença deles, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, certo? E, cara, fala um pouquinho sobre a sua vida, bem breve, e já vou te emendar na primeira pergunta para a gente já começar direto aí. Como que é a vida após a morte, segundo a visão das Testemunhas de Jeová? Já faz as duas coisas de uma vez e pra gente começar com tudo. Conta pra gente. Ok. Só ajeitar aqui. Bem, meu nome é Denis Silva, né? Alguns já talvez conheçam, eu tenho um canal chamado Raciocínio Sagaz, né? Um canal recente, pequenininho, né? Lá eu abordo alguns assuntos históricos e o cristianismo, né? Envolve a história. Falo um pouco de traduções da Bíblia, questão da língua hebraica, grega, e outros assuntos polêmicos, né, que são levantados entre as Testemunhas de Jeová. Acho que a proposta parecida com o canal do Vitor, inclusive, esclarecer algumas mentiras e meias verdades que se expõem das Testemunhas de Jeová, né? Então, meu trabalho é esse. Estou casado, já estou com meus quase quarentinha já nas costas. Ô, louco, isso, eu achei que você era mais novo. Como é que fala? É o efeito aqui do celular. Como é que eles falam? Não é espelho, né? É um filtro. O filtro, isso. É o filtro do celular. Eu já tenho quase meus quarentinhas, né? Eu não cresci numa família Testemunha de Jeová. Eu nasci num lar dividido em sentido religioso. Meu pai é católico, minha mãe falecida é evangélica, né? Então, conheci as duas vertentes, frequentei, né, outras igrejas, principalmente igrejas protestantes, então conheço um pouquinho a respeito das igrejas protestantes, as doutrinas e tal. Com o passar do tempo, conheci as Testemunhas de Jeová, comecei a estudar com elas, estudava com elas e frequentava outras igrejas. E isso, para mim, né, particularmente para mim, serviu, foi bastante útil porque eu consegui ir dosando para ver o que eu encontrava, né, entre as religiões, o que a Bíblia ela fala de alguns assuntos e tal, para isso servir de um norte para mim. E em um dado momento, então, eu decidi, então, me tornar testemunho de Jeová. Estou desde então como sendo testemunho de Jeová. Então, basicamente, maravilha. E conta pra gente como que é a visão das Testemunhas de Jeová após a morte, né? O que acontece com o nosso corpo, para onde que a gente vai. E um detalhe, pessoal, vocês vão observar, foi o que eu propus para o Denis, que eu não vou ficar fazendo objeções ao que ele falar, e eu também espero isso dele no caso, né? Então eu não vou ficar rebatendo tudo. Cada qual sabe da sua fé. Você que é um santo dos últimos dias e está assistindo a gente aqui, sabe o que crê os santos dos últimos dias. Você que é um testemunho de Jeová também sabe o que as testemunhas de Jeová creem. E eu vou dar espaço para ele poder falar, né? Eu vou comentar também. E vai ser mais ou menos assim, tá bom? Então não esperem que eu fique debatendo, fazendo objeção pro Denis, porque não se trata disso, né? E relaxa dele, fica tranquilo, essa é coisa de live, cai mesmo. Escapou aqui. Não, agora mesmo tem uma ambulância passando aqui atrás e eu tô sem microfone, eu já tava aqui mutando. Mas vai lá, manda ver, Denis. Fala pra gente aí. O que acontece após a morte? Bem, antes seria interessante falar um pouco da origem, né, das Testemunhas de Jeová, né? A gente pegar
As Testemunhas de Jeová, elas são oriundas de um movimento religioso que começou nos Estados Unidos por volta do ano de 1870, né? Conhecidos como estudantes da Bíblia. Então, o pioneiro desse grupo foi um homem chamado Charles Taze Russell. A princípio, Charles Taze Russell, na sua fase adulta, ele pertenceu à igreja congregacional. Mas, devido a algumas coisas que ele via nas igrejas, né? Inclusive na congregacional, na questão de doutrinas e outras coisas más, em comparação com a Bíblia, ele não se sentia satisfeito, né? Com o que ela ensinava e com o que a Bíblia, ele conseguia enxergar no estudo da Bíblia, né? Então, com o passar do tempo, ele se desanimou por um tempo. Ele se concentrou nos negócios, né? No trabalho, no serviço. Mas, com o tempo, ele chegou a ter contato, né? Com alguns pioneiros adventistas, né? Por exemplo, George Storr, Henry Grill, e eles pregavam, por exemplo, o questionamento contra a Trindade, que é um dos principais ensinos da cristandade, o inferno de fogo, né? Em comparação com o que a Bíblia ensina a respeito desses assuntos. E isso fez com que ele reavivesse aquela vontade, então, de estudar novamente as Escrituras, e foi o que ele fez, né? Com o passar do tempo, outras pessoas se juntaram a ele. Interessante que eram diversas confissões religiosas diferentes, mas com o mesmo intuito de voltar a analisar o que as Escrituras falam. Então, por intermédio do estudo das Escrituras, juntamente com o que a história ela fala a respeito do desenvolvimento de algumas doutrinas, então foram chegando a conclusões, né, que alguns ensinamentos realmente não batiam com as Escrituras. O método de estudo deles era deixar que as Escrituras interpretassem as Escrituras, né? Então, esse era um método. Com o passar do tempo, esses diversos grupos de estudantes da Bíblia, eles tinham comunhão entre si, mas eles eram independentes, né? Eles compartilhavam material de estudos, tudo mais, só que eles eram independentes. Como eu trouxe a atenção, não era uma religião organizada, era um movimento, era mais um movimento religioso. Com o passar do tempo, um desses grupos de estudantes da Bíblia, ele foi se desenvolvendo mais, crescendo mais, né, diferente de outros grupos, e se tornou o que hoje em dia conhecemos como Testemunhas de Jeová, a partir do ano de 1931, até mesmo para diferenciar de outros grupos de estudantes da Bíblia que era um nome genérico, né, de estudantes da Bíblia. E hoje as Testemunhas de Jeová estão presentes e pregando em 240 países, mesmo em alguns deles a obra sendo proibida ou proscrita, né? E hoje estamos por volta de 9 milhões, é uma religião minoritária, pequena. Temos 20 milhões de associados. O que são esses associados, né? São pessoas que estudam a Bíblia conosco, pessoas que simpatizam com as Testemunhas de Jeová, embora não sejam testemunhas de Jeová. Então essa é a nossa resumidamente, a nossa história. Entendi. Ô, Denis, e uma pergunta em cima disso que você falou. Eu sei pelo pouco contato, quando eu era mais novo eu tive um contato legal com as Testemunhas de Jeová, mas depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu perdi um pouco, mas eu sempre olho um conteúdo ou outro, né, por curiosidade. E a ênfase das Testemunhas de Jeová no texto das Escrituras, ele tem alguma ligação com o sola escritura da Reforma Protestante? Alguma ligação documental ou impressão que você tenha que existe essa ligação, né? Porque o sola escritura é basicamente isso, né? Só a escritura da Reforma Protestante. Ou não tem nenhum tipo de ligação. Como é que você enxerga isso? A ideia, eu acho que é basicamente essa, né? Se você pegar na questão de você falar assim, para as Testemunhas de Jeová, o que é o livro sagrado? Para nós, Testemunhas de Jeová, é a Bíblia Sagrada, né? Composta tanto pelas escrituras hebraicas, que é o Novo Velho Testamento, né? Como as escrituras gregas cristãs, que é o chamado Novo Testamento. Então, ela é a nossa base, ela é a nossa autoridade. Nós, como Testemunhas de Jeová, também estudamos a história documentada. Então, toda a história documentada, então, que corrobora com o que a Bíblia ensina, de fato, nós usamos isso porque são fatos, realmente, né, históricos, arqueológicos, né, como base. Outras fontes usamos até como fontes históricas.
mas a nossa autoridade como vida cristã, doutrinas e tudo mais, é as Escrituras Sagradas. Entendi. E o solo escritura da Reforma Protestante, então, é muito parecido com o jeito que vocês enxergam, né, de colocar a Bíblia como autoridade, mas eu não sei se vocês têm alguma definição. É que o solo escrito é porque a questão que a Igreja Católica, eles têm a Bíblia, tem a tradição e tem o magistério, né? E na visão protestante, histórica protestante, então eles rejeitam essa questão da tradição da Igreja Católica e também o magistério. Né? A questão da sucessão de papas e aquela coisa que a Igreja Católica ela tem, né? Então os protestantes rejeitam isso, né? Então essa visão da tradição, associação da questão do papado, né? De fato, isso biblicamente, né? E historicamente não acaba não condizendo, né? Essa tradição oral, né? Que passou de um tempo para outro, sim, não mudou em nada durante séculos, né? De tempo de existência de igreja. E isso historicamente acaba não se comprovando, né? Na verdade, há muita questão envolvida nisso aí, que no caso aqui isso seria um assunto que ia bem longe. Sim, sim. Então a gente não se apega à tradição e nem ao magistério, mas biblicamente falando, que é as Escrituras Sagradas. Ela é o nosso norte. Entendi. Eu sempre tive essa impressão que a forma como as testemunhas de Jeová enxergam a Bíblia, né, no caso, e as Escrituras como autoridade máxima, tem essa semelhança com o solo escritura. E aí, de fato, como você disse, uma das grandes discussões, né, entre os católicos e os protestantes é essa questão da Bíblia para os católicos não ser a única fonte de autoridade. Né? Então, você tem a tradição, tem o que o Papa recebe, né? Claro, tem os termos mais apropriados para os católicos. E nós, santos dos últimos dias, a gente enxerga que a Bíblia ela é a palavra de Deus, certo? Desde que ela esteja traduzida corretamente, mas que, além da Bíblia, Deus ele ainda continua revelando à humanidade. Então, uma escritura que a gente gosta bastante é João 21, 25, que diz que Jesus ele tem outras obras que ainda não estão registradas na Bíblia, né? Que também não estão registradas na Bíblia. E aí eu sei que esse é um ponto que seria um ponto de conflito entre nós, né? Aqui de crença e até é interessante estabelecer isso. Mas é bom ver como você apresenta a sua fé e eu acho que seja interessante que você veja também um santo dos últimos dias apresentando a sua fé, porque essa é a forma cristalina, né, de um falar da fé do outro, e não partir de um ponto que não é a fé, né, daquela pessoa. Então, por isso que eu acho muito interessante esse encontro nosso. Mas é basicamente assim que a gente vê. A gente entende que Deus ele continua falando da humanidade, e isso também se manifesta no cânon das Escrituras. Né? Outra escritura que a gente gosta bastante é Amós 3,7. Diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. A gente acredita que essa revelação ela continua desde antes, passou pelo tempo de Cristo, dos apóstolos e vem até hoje. Você já vai enxergar a Bíblia como sendo a única fonte de autoridade. E é bom a gente ter essa apresentação, né, para que as pessoas realmente vejam como que é, né, como da boca de um membro daquela organização. É muito legal. E aproveitando já outro assunto, agora falando, tu acha que dá para falar sobre a vida após a morte? Eu quero muito saber desse assunto da Testemunha de Jeová. Fala um pouquinho para a gente o que acontece depois que a gente morre. Então, indo direto ao ponto, né? Nós, Testemunhas de Jeová, de acordo com o que a Bíblia, morte é diferente de vida, né? É totalmente oposto. Morto é morto, vivo é vivo. Né? Basicamente isso. Então, quando uma pessoa morre, então, literalmente, acreditamos que essa pessoa, ela deixa de existir. Agora, que base que nós temos para isso? Né? A pessoa, quando morre, deixa de existir, simples assim?
Existem dois termos que as pessoas elas confundem muito e que é amplamente seria uma base, né, principal da maioria das igrejas da cristandade, que é a imortalidade da alma. Então, essa é a maioria das igrejas, elas pregam a imortalidade da alma. Cada uma tem uma visão, às vezes uma particularidade diferente nisso, né? Mas basicamente é algo que quando a pessoa morre, é algo que sai da pessoa e vai para algum lugar, né? Algo consciente, tal. A Bíblia ela fala a respeito de alma e espírito. São duas coisas totalmente distintas e talvez as pessoas confundam, né, esses dois termos. Por exemplo, espírito, em hebraico, ruach, em grego, pneuma, e também alma, em hebraico, né, nefesh, e em grego, psique. A alma, ela basicamente ela pode representar a pessoa em si, um ser humano, ou um animal, ou representar a vida da pessoa em si, né? Eu vou explicar isso daqui a um pouquinho. Já o espírito, dentro de um contexto, ele pode ter vários sentidos, né? Ele pode significar uma criatura espiritual, espírito, né? Pode ser o Espírito Santo, que acreditamos que seja o poder, a força ativa do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Ele pode representar a motivação de alguma coisa. Poxa, essa pessoa ela tem espírito de poeta, não é assim? Espírito de poeta, uma motivação, um atributo. E ele pode... Tem um termo chamado Zeitgeist, que você pode até atribuir como exemplo também, que é o espírito do tempo. Seria mais ou menos no que você está falando. Isso. E no ser humano e nos animais, basicamente é o fôlego de vida. Então, por exemplo, se formos ali em Gênesis, no capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, fala lá que quando Jeová criou o primeiro homem, né, ele criou do pó do solo, né? Aí fala que assoprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito ali em hebraico, e o homem passou a ser uma alma vivente. Um ser vivente, depende da tradução que você estiver usando. Então, veja só, a junção de um corpo, né, físico, feito de barro ali, com o fôlego, o espírito de vida que Jeová soprou, ele se tornou, juntando todo esse processo, juntou um ser vivente, uma alma vivente. Ele veio do pó, se tornou um ser vivente. Quando ele pecou, né, e tal, traz o texto de Gênesis, e Jeová falou para Adão, ó, tu viestes do pó, ou seja, da inexistência, eu que trouxe você à existência, porque você não existia em lugar nenhum, e você voltará ao pó, porque tu és pó e ao pó voltarás. Né? Então ele voltou a esse estado de inexistência. Aí, por exemplo, outro texto que nos ajuda a entender que o ser humano ele deixa de existir, se formos aqui em Eclesiastes, eu posso ler? Ó, Eclesiastes, se os ouvintes tiverem até uma tradução, pode acompanharem junto, né? Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5, ele fala assim para nós, ó, pois os vivos, todos nós, né, sabem que morrerão. Uma hora a gente sabe que, a gente só não sabe que hora, quando, como é que vai ser, né? Mas a gente sabe que a gente vai morrer. A realidade nossa, infelizmente, hoje é essa, né? Mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem tem mais recompensa, porque a lembrança deles foi esquecida. E o 10 contribui assim, ó. Versículo 10. Tudo que a sua mão achar para fazer, faz com a tua força, ou seja, quando estiver vivo. Pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. Seol, aqui em hebraico. Né? O lugar para onde você vai. Então, ó, veja só, né? Os mortos eles estão num estado de inconsciência. A Bíblia chama até esse estado de sono, né? Despertar alguém do sono. Comparar a morte com um sono. Aí, ó, Vitor, se a gente for em Eclesiastes mesmo, só que no capítulo 3, o versículo 18, olha só que interessante a similaridade que o ser humano ele tem com outros seres. Ó. Eclesiastes 3, do 18 ao 20, ele faz assim, ó. Eu também disse no meu coração, né, ali Salomão meditando, que o verdadeiro Deus porá à prova os filhos dos homens e ele mostrará que são como os animais. Aí que sentido, né? Aí ele fala assim, ó,
Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. Todos eles têm o mesmo espírito, ou fôlego de vida. De modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é igual. Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó e todos eles retornam ao pó. Lógico que eu poderia aqui apresentar, né, mais textos, raciocinar, explicar um pouquinho o que é alma, o que é espírito dentro de um contexto, né? Mas aí ficaria muito extenso. Mas dito de maneira simples, né, o ser humano ele volta nesse estado de inexistência que é a morte, deixa de existir. Aí muitos podem perguntar assim, então morreu, acabou? Não. A Bíblia ela fala a respeito da ressurreição, que literalmente significa voltar a viver, né? Reerguer-se. É uma esperança que a Bíblia dá. Então, a morte não é o fim de tudo. As pessoas que estão na memória de Deus, no futuro, no tempo certo de Deus, né, nos propósitos dele, terá então essa esperança de ressurreição, voltar a viver, em circunstâncias então maravilhosas que a Bíblia ela fala para a gente. Então, basicamente, é isso. Bacana. Essa crença, no debate teológico, muita gente chama de aniquilação da alma, né? Quando, por exemplo, a condenação, então, para as testemunhas de Jeová seria a inexistência. Tá? Por exemplo, se uma pessoa é condenada, ela deixaria de existir para todo sempre. Me corrija se eu estiver errado. É basicamente isso mesmo, né? E isso, tá certinho. Essa crença, ela também, se eu não me engano, é no sentido de depois que a pessoa morre, dela deixar de existir, é uma crença dos adventistas também, correto? Pelo que eu me lembro. Então, historicamente, tem alguma ligação as testemunhas de Jeová viram isso nos adventistas e identificaram como uma doutrina correta? Tem alguma coisa documental? Eu já vou emendar outra pergunta nisso, porque eu sou interessado nessas questões por dois motivos. Uma, que eu vejo que os protestantes, às vezes até os católicos, eles tentam nos colocar no mesmo grupo, né? Eles chamam de restauracionistas. Então, eles classificariam nós, né, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, as testemunhas de Jeová. Foi um momento de reavivamento nos Estados Unidos, né? Foi uma época histórica de reavivamento. Isso, ali no século XIX, né? E aí, doutrinariamente, não dá para fazer isso, porque tem, assim, diferenças cruciais que, de outra maneira, na Reforma Protestante você consegue encaixar, por exemplo, um batista com um presbiteriano, mas para nós não tem como acontecer. E às vezes eu tento explicar isso para o pessoal que é protestante, mas eles não entendem. Você pode separar de maneira a classificar para ficar uma visualização mais fácil, mas doutrinariamente não tem como isso acontecer. Agora, o segundo ponto que eu queria tocar, que me interessa bastante, é que, por exemplo, entre santos dos últimos dias e os adventistas, você encontra uma ligação de parentesco. Né? Então, uma das irmãs, uma prima, na verdade, de Ellen White, ela se casou com Joseph Smith. Né? Então, a profetisa adventista tem a prima, segundo grau, ela se afasta da igreja adventista e se casa com Joseph Smith, né, o profeta dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias. E aí, entre os adventistas e as testemunhas de Jeová, existe algum tipo de ligação documental? Essa questão doutrinária do aniquilamento da alma, de deixar de morrer e não mais existir, tem essa ligação? Você já identificou ou não? Como é que é? Então, vamos lá. Até citei um pouquinho, né? Um pouquinho da história, do início da Testemunha de Jeová, como estudantes da Bíblia, né? Russell, que nem eu falei, ele passou um tempo, ele desanimou da fé. Aí ele teve contato, quando fala assim, adventistas, muitas pessoas já recordam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Mas tem antes também. Seria do ramo dos adventistas, é a maior igreja e uma das mais conhecidas hoje em dia.
Só que o adventismo, os pioneiros adventistas, né? A linha de adventistas, que é conhecido também como milenaristas, né? Milenaristas. Wheeler, né? Sim. Milleritas, se ele não me engano. Isso. Eles não é um ramo unificado. Uhum. O adventismo, ele tem bastante ramificações, né? Sim, sim. Ramificações, principalmente aqui no Brasil nem tanto, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa. E os estudos que os adventistas, pioneiros adventistas tiveram no início, foram um dos aspectos que chamou a atenção do Russo, né? Porque, por exemplo, eles questionavam a respeito da Trindade. Os pioneiros adventistas, eles não acreditavam na Trindade, né? Imortalidade da alma, o inferno de fogo. Então foi uma coisa que o Russo ele já tinha em mente, de acordo com os estudos dele, em comparação com as igrejas que ele já pertencia, né, congregacional. Ele via que alguma coisa não batia, né? E fez com que, poxa, essas pessoas identificaram essas doutrinas, eu vou voltar. E alguns homens que pertenciam também à igreja, por exemplo, Henry Grew, se não me engano, ele era batista, e ele também começou a questionar a questão da imortalidade da alma, né? George Storrs, se não me engano também, eu não sei, não me lembro, mas ele pertencia a alguma igreja protestante também, ele começou a questionar a questão da Trindade. Esses homens se encontraram, começaram a trocar ideias entre si, e os escritos, alguns escritos desses homens, chegaram também na mão do Russo. Então veja só que foi um estudo de um grupo aqui, um estudo de uma pessoa individual ali, e fez com que ele reavivasse a vontade de estudar a Bíblia. E, logicamente, se você está estudando uma fonte em comum, que é a Bíblia, é muito provável que vamos se deparar com aspectos em comum e entendimentos em comum, né? Então, por exemplo, essa questão que não existe, né, a vida após a morte, que nem os adventistas conseguiram identificar, é uma fonte comum que é a Bíblia. Né? E as Testemunhas de Jeová, anteriormente estudantes da Bíblia, conseguiram identificar essa mesma verdade. Mas porque ela deriva de uma fonte em comum. Então, para tentar aqui, historicamente, trazer uma ligação. Até então que existe outros grupos, embora sejam grupos pequeniníssimos, né? Mas tem muitas doutrinas incomuns com as Testemunhas de Jeová, e foram grupos que nunca tiveram contato com o Testemunho de Jeová e nem com adventistas. E, no entanto, as doutrinas que eles conseguiram identificar, as básicas, pelo menos, são iguais. Grupos que não acreditam na Trindade, mortalidade da alma, inferno de fogo, e nunca tiveram contato nem com o Testemunho de Jeová e nem com o adventista, mas conseguiram identificar pelo estudo da Bíblia. Uhum. É interessante. Eu gosto bastante, né, dessa questão histórica. E isso que você falou acontece conosco também, Santos dos Últimos Dias. Aliás, eu sei que vocês utilizam essa mesma fonte histórica, que é eu não vou me recordar bem do nome em inglês, mas é mais ou menos assim, The Ant-Nicene Fathers, que é os pais um ajuntado de declarações. Isso, onde você tem inúmeras declarações ali naquele material dos pais da igreja, né, do tempo pós-apostólico, ali dos primeiros séculos da igreja. E tem até uma declaração bem interessante lá, que fala sobre a questão da doutrina da deificação, né, que é entre o meio cristão ocidental, é bem exclusivo nosso dos Santos dos Últimos Dias, então outras denominações vão olhar com rejeição para esse tipo de declaração, mas é bem legal porque tem algumas citações, por exemplo, dos pais da igreja, falando que como o homem é, Deus já foi, e que como Deus é, o homem pode ser, certo? Então, e que, assim, claro, alguns vão identificar isso como não sendo literal, nós vamos identificar como sendo literal, né? Quando a gente lê, por exemplo, Salmos 82:6, que vai dizer, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, né? E quando Jesus Cristo repete também em João 10,
a questão de termos a potencialidade de nos tornar como Deus é bem interessante, porque essa identificação de alguns grupos primitivos cristãos aconteceu conosco também. Então, eles identificaram lá que o ser humano ele pode ser deificado, né, tornar como Deus e para a gente, com a restauração, que a gente acredita que o evangelho ele foi restaurado, a gente identificou a mesma coisa, né? Então, é bem legal, é bem interessante. Eu vejo algumas discussões, muita gente fala que as testemunhas de Jeová são muito partidárias das opiniões do bispo Ário, né? Eu não sei até que ponto é ou não. Não sei até que ponto é pejorativo também, você pode esclarecer. Mas eu vejo bastante pessoal falando, eles são arianos, né? Que é um bispo ali dos primeiros séculos da igreja. E aí você pode falar com mais calma depois. Mas é interessante essa conexão que acontece. E deixa eu só responder uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Eu já te dou mais um tempinho, Denis. Eu posso só pegar aqui. Posso só aqui todo lado aqui da geladeira. Só vai lá. Vai lá que eu vou responder o pessoal aqui. Vai lá. Um segundinho. Vai lá. O manutenção, prensa térmica e turboforno perguntou o seguinte: o que a Irmandade Mormon espera desses últimos dias? Então, muito legal essa sua pergunta, né, que você vai me dar a oportunidade de falar o porquê que a gente não usa o termo Mormon. Né? Primeiro ponto aí para se ressaltar. Eu já vou responder essa pergunta. O termo Mormon, ele foi rotulado na gente pelos opositores da igreja. Tá? Então, o pessoal que descia o cacete na gente, batia, perseguia, atirava, fazia tudo de ruim, que colocou esse termo na gente. Né? Então, é um apelido que em determinados períodos da história a gente até teve uma aceitação melhor com ele, hoje nem tanto, por conta desse histórico todo, né? Então, nós gostamos de ser chamados de membros de Igreja de Jesus Cristo, né? Ou santo dos últimos dias também, pode se referir. E é por isso que a gente, se você olhar a gente falando, né, a gente não vai utilizar esse termo. Então, eu só aproveitei aqui o gancho da tua pergunta, mas eu entendo que você está falando da gente especificamente, né? O que nós esperamos desses últimos dias é que as coisas elas vão continuar cada vez mais difíceis, certo? Numa questão escatológica é assim que a gente vê, de que conforme o fim se aproxima, né, os tempos expiram e as profecias elas vão se cumprindo, como já se cumpriram muitas, e que a fé em Jesus Cristo e o cumprimento dos mandamentos dele é o que te assegura em meio a essa turbulência. Então, a nossa visão escatológica nesse sentido, e o que a gente espera é isso, né, que as coisas vão ficar difíceis, mas que seguir os mandamentos de Deus vai nos abençoar, independente de qualquer coisa, tá bom? Não sei se você queria que eu falasse alguma coisa mais do que isso, mas sendo bem simples, é isso mesmo. Né? Vai ficar ruim, mas com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo testificando, as coisas vão ficar um pouquinho menos ruim. Tá? Um outro comentário aqui do Lincoln Mello, ele disse o seguinte: muito bom esse bate-papo, respeitoso, onde um não está tentando sobrepor o outro, né? Basicamente isso que ele disse aqui. O Paulo Alexandre falou o seguinte, Denis, que falo no sentido pejorativo, sim, que vocês seguem o bispo Ário, né, dos primeiros séculos. Se você quiser já emendar aí pra gente, falar um pouquinho disso aí, acho que seria uma boa, né? Aproveitar que teve um comentário aí. Bem breve, só pra gente passar para os outros assuntos aí. Sim, um abraço, Paulo. De fato, eles falam de uma forma pejorativa, no sentido assim de que o Ário, ele era para a igreja, ele era um herético, né? Uhum. Porque na cabeça do trinitário é assim, a trindade já existia antes do judaísmo, né? e que outras visões teológicas vieram depois, mas na verdade é o contrário, né? Se pegarmos a história da igreja, os pais da igreja, né, que nem você comentou, todos eles
todos eles, antes do Concílio de Nicéia, de uma certa forma, eles tinham uma visão ariana. Eles acreditavam que existe um Deus todo-poderoso, né, que não teve início, sempre existiu, e esse ser, o Deus todo-poderoso, ele criou um outro ser divino, que seria, então, o Filho. Então, todos eles, na visão da igreja, seriam também heréticos. Eles tinham uma visão de subordinacionistas. Eu até tenho uma série falando a respeito, eu abordo cada escrito dos pais da igreja individual, né, nos meus vídeos. Outra diferença que Ario também ele pregava é que o Espírito Santo... Aliás, divulga o teu canal aí, pode falar para o pessoal conhecer. Aproveita aí. É Raciocínio Sagaz. É o meu canal. Raciocínio Sagaz. E Ario, uma outra particularidade que ele tinha é que para Ario o Espírito Santo era também uma pessoa. Era um ser inferior ao Pai e ao Filho, ele foi criado. O Pai criou o Filho e o Filho criou o Espírito Santo. Então essa basicamente era a visão de Ario, né? Deus fala que Deus, o Ario também ele acreditava que Deus criou tudo do nada, e Deus não criou tudo do nada. Deus criou devido ao seu poder. Então, todas as coisas vieram de Deus, não do nada, né? Então, até uma contradição aí. E outros detalhes, né? Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é o poder de Jeová, a sua energia emana de Jeová. Seu Espírito Santo, né? O Espírito do Santo, o Espírito de Deus. E Jesus ele foi criado pelo Pai. Que a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia ela ensina dessa forma, né? Então, assim, quando as pessoas falam que as testemunhas de Jeová elas são arianas, então a pessoa ela está totalmente fora de um contexto histórico tremendo, né? Desculpa a sinceridade, a pessoa está totalmente fora, não entende nada de história, da história do desenvolvimento das doutrinas dentro da igreja, né? E ela também está fora totalmente de um contexto bíblico, porque a Bíblia nada também é do que um livro histórico. Embora ela seja um livro divinamente inspirado, mas ela é um livro histórico. Então ela traz as questões que como desenvolveu o cristianismo no primeiro século, né? E basicamente seria isso. Entendi. Bacana. Me surgiu uma pergunta aqui. Então, como que vocês enxergam a criação ex nihilo no meio do que você falou? Então, a criação, vê se eu entendi bem. Para vocês, a criação ex nihilo, ela não é bíblica? Desculpa a minha ignorância. O que seria o ex nihilo? Ex nihilo seria do nada. É que você falou que Deus ele não criou... Quem ensinava isso era Ario. Ah, tá, entendi. Quem ensinava isso era Ario. Ario ele ensinava que Deus ele trouxe tudo, inclusive Jesus Cristo, do nada. Entendi. E Deus não trouxe do nada as coisas, né? Deus ele trouxe a existência devido ao seu poder. Então, todas as coisas vieram de Deus, né? E não do nada. Entendi, entendi. Então, essa é a colocação. Essa é uma diferença imensa, né? O meu Jeová não acredita que as coisas não vieram do nada. As coisas vieram devido ao mover de Deus. Né? Entendi. Não é aquela criação como varinha de condão, né? Chegou e plim, apareceu tudo. Entendi. Devido ao poder do Altíssimo. Entendi. Porque uma discussão que se dá entre a gente, que na verdade pouca gente conhece, e até toca pouco nisso, é que nós não defendemos a criação ex nihilo. E isso também deixa a gente bem longe do cristianismo tradicional. Né? A gente acredita que Deus, ele não estava sozinho, né, quando ele fez todas as coisas, tanto Deus Pai e Deus Filho, certo? E que existia matéria pré-existente para a organização das coisas. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, senão vou ficar... Ixi, eu vou longe aqui. Né? Sim. Então essa questão ela demanda muito tempo e muito esforço para explicar também. Mas entendi. Você está falando a opinião. Porque vocês, o que eu sei é assim, para eu poder entender também diretamente do membro, né?
a trindade da maioria das igrejas protestantes e católicas, elas tentam explicar que é um único ser compostos de três, né? Uma unidade composta, onde os três são coiguais, coeternos, né? Co-sábios em todos os sentidos, né? Então, essa basicamente seria a trindade do credo de Atanásio. Eu sei que vocês são três, só que são pessoas literalmente individuais, né? Isso. São três seres em um, não é isso? Isso. A gente usa o termo distinto, mas é exatamente o que você está querendo dizer. São três seres distintos, um diferente do outro, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí alguns até chamam a gente de politeísta, né? Mas é pejorativo também. Não tem nada a ver com o politeísmo grego ou coisa nesse sentido. É algo absolutamente diferente. Mas, de certa forma, a crença de vocês é exclusiva também, né? Porque o Espírito Santo ser uma força ativa, eu não me recordo de outro grupo grande, recente, que acredite que o Espírito Santo é uma força ativa, acaba sendo uma crença exclusiva de vocês. Assim como essa crença da Trindade de ser três seres distintos, para nós também é exclusivo nosso. Existe grupos, é que nem eu falei, existe grupos, mas assim, extremamente, praticamente pequenos, né? Muito pequenos, quase inexistentes, né? Mas, por exemplo, alguns grupos de estudantes da Bíblia, né? Mas se você juntar todos eles, dá meia dúzia aqui, meia dúzia ali, os cristadelfianos, alguns grupos adventistas históricos, né? Também não acreditam na Trindade, carne de fogo, imortalidade da alma, mas são grupos pequenos que estão localizados em áreas, né, específicas, né? Às vezes num país, 2 países, 3 países. Entendi. Não, perfeito, bacana. É legal saber com mais essa riqueza de detalhes, né? E, Denis, vamos agora... Tu tem muito tempo ainda com a gente? Dá para ficar tranquilo? Pelo menos mais uma meia hora aí, mais 40 minutos? Eu tô aqui, tá tranquilo. Tá livre? Então, perfeito. O pessoal tá chegando em peso aqui, que eu tô vendo. Vai de você. Perfeito, então. Pessoal, eu tô vendo que vocês têm algumas perguntas. Eu vou deixar elas um pouco para o final, tá? De esclarecimento aqui, porque senão a gente não anda no assunto aqui que a gente se propôs. Mas a gente vai falar já. Vamos agora para as questões polêmicas aí. Né? A gente demorou um tempão, tá vendo? Não é uma live de polêmica que a gente tinha se proposto a falar. Assuntos e aí, mais se você quiser fazer né? perguntas que sejam polêmicas nossas, também não tem problema nenhum. Né? Mas uma questão que é bem polêmica das testemunhas de Jeová é a questão da doação de sangue. Né? Todo mundo fala sobre isso. Vocês sofrem uma oposição muito grande. E até você também se propôs a falar, tá? Só para que fique claro aqui para o pessoal. Talvez essa seja uma excelente oportunidade para ouvir de uma testemunha de Jeová, né? Falando sobre essa questão. Porque normalmente o que o pessoal faz é só criticar, mas sem dar o espaço para aquela pessoa daquela determinada fé poder falar. Então explica para a gente, Denis, o que é, por que vocês acreditam que a pessoa ela não pode receber sangue ou não pode doar também, pode apresentar as escrituras que você acredita sem problema nenhum, manda ver aí. Ok, então acho que é um dos assuntos mais polêmicos, acho que é esse, né? O sangue acho que ganha de todos. Mesmo do pessoal do deixa disso, né? Os ostracismos de plantão, acho que mesmo assim, acho que o sangue ele é imbatível, porque até então os ostracistas eles usam, né? A questão do sangue para poder militar contra as testemunhas de Jeová. Vamos lá. O sangue, você trouxe atenção muito bem. Às vezes as pessoas elas criticam algo, mas ela não te dá uma solução. Quando ela te dá uma solução, ela te dá uma solução muito rasa, sem fundamento e com base somente em sentimentos. Igual, por exemplo, muitas pessoas assim, eu não concordo que vocês não doam sangue. Ah, mas por quê? Aí você faz aquela boa e velha pergunta. Por quê? Ah, porque não tem como você deixar o seu filho morrer. Eu falei, não, calma, gente. Quem falou aqui que quer deixar o filho morrer, a mãe morrer, o pai morrer? Ninguém quer morrer. Uma testemunha de Jeová, quando ela precisa de tratamento médico, independente de qual seja a doença, o que ela vai fazer? Ela vai ao médico, ela faz o tratamento, ela compra remédio, ela faz tudo bonitinho. Ninguém fala assim, chegou a minha hora, eu vou morrer em casa aqui mesmo. Ninguém faz isso.
Então as pessoas apelam muito para o lado emocional. E infelizmente o lado emocional, a gente até entende a certo ponto, mas o emocional ela não tem informações baseadas em fatos, em veracidade, em pesquisas e tudo mais. Né? Só para a gente ter um norte aqui da nossa conversa. Por que as Testemunhas de Jeová, elas não fazem uso de transfusões de sangue? Temos 3 bases para isso. A base bíblica, que é a principal e a mais importante para nós. A base histórica e a base da medicina, da ciência. Vamos primeiramente à base bíblica, que é o mais importante. Muitos teólogos e líderes religiosos, eles confundem o sangue com uma lei nutricional. A Bíblia proíbe comer o sangue porque essa questão da nutricional faz mal, né? Questão gástrica e coisa e tal. Mas não é nada disso, gente. A questão do sangue nas Escrituras Sagradas é a questão moral. É uma questão moral, uma questão séria. Não simplesmente só nutricional, que nem muitos tentam, né? Trazer atenção. Qual que foi a primeira ordem dada relacionada ao sangue? Se formos além em Gênesis, eu não vou ler todos os textos, tá? Só vou citar. Em Gênesis, ali, capítulo 9, versículo 3 e 4, quando houve lá depois do dilúvio, as águas desceram, Noé saiu, fez um sacrifício, né, e tal. Antes do período do dilúvio, das águas ter caído e tudo mais, os animais não estavam no cardápio do ser humano. Então não existiu churrasco. O ser humano ele foi feito para comer frutas, verduras, os cereais da terra, vegetações. A Bíblia, a Gênesis, ali traz atenção. Quando houve, então, o dilúvio, passou o dilúvio, Noé saiu da arca, então Deus ele abriu esse excedente na questão de consumo de carne animal. Só que ele deixou claro assim, a carne do animal vocês poderão agora consumir. Somente o sangue vocês devem sangrar. Não devem comer carne com sangue. Vocês devem devolver esse sangue no solo, né? Sangrar, então, a carne, porque representa a vida do animal. Então, essa foi a primeira ordem que encontramos nas escrituras dada a Noé. Eles não deveriam comer sangue. Por enquanto, estamos falando aqui de comer, né? Ingerir, via oral. Essa mesma ordem, depois, ela foi acrescentada na lei mosaica. Encontramos ali isso em Levítico 17:10, né? Na lei mosaica. Deuteronômio 12, do 23 ao 25. Então, quando o sangue dos animais que eram sacrificados, né? Perdão de pecados e tudo mais, aquele costume que eles tinham, né? Eles não deveriam consumir aquele sangue. E também não deveriam consumir carne quando eles iam comer carne animal. Eles não deveriam comer a carne com sangue. Eles deveriam sangrar também aquela carne em respeito, então, à vida, né, que era sagrada aos olhos de Deus. Então, é uma lei moral. Aí muitos falam assim, não deveria comer carne com sangue justamente por conta disso, por respeito à vida animal. Então, é por conta disso que eles não poderiam comer carne. Não tem nada a ver com transfusão de sangue. A gente vai chegar lá. Mas veja só como esse raciocínio ele não tem sentido. Esse texto eu vou ler, porque esse texto aqui seria interessante. Se a gente pega aqui em Levítico, aqui, ó, Levítico, o capítulo 20, o versículo 18. E é assim, Vitor, com certeza acho que você sabe, se algum israelita, né, ou judeu, comesse carne com sangue de propósito, a lei mandava eliminar essa pessoa do meio do acampamento. Ou seja, ela pagaria com a vida se ela consumisse o sangue animal. Então veja só como era sério, né? Estava em jogo até a vida da pessoa. Olha só que interessante que isso não tem nada a ver com respeito à vida do animal em si, mas com o sangue. Levítico 20:18 fala assim, ó. Se um homem se deitar com uma mulher menstruada, menstruação é sangue, né? Menstruado, e tem relações com ela, ou seja, de propósito, porque quando o homem ele tinha relação com uma mulher e ele sem saber ela acabou sangrando naquele dia,
algo não intencional, ele deveria ficar impuro, né? E ela por 7 dias impuro. A cama deveria ficar impura, né? Quando não era algo intencional. Mas veja só se fosse algo que ele sabia que ela estava menstruada, mesmo assim ela queria ter relação com ela. Se um homem se deitar com uma mulher menstruada e tem relações com ela, tanto ele como ela expuseram o fluxo de sangue dela. Ambos serão eliminados dentre o povo. Então veja assim, aqui não tinha nada a ver com morte, né? Porque a mulher estava viva, o homem estava vivo, certo? Aqui foi a questão do mau uso, a manipulação do sangue menstrual, que era sagrado aos olhos, então, de Deus. E olha como era sério. Ele seria até eliminado do povo se fizessem isso. Agora, passando então lá do Israel Antigo, a gente chega então agora na congregação cristã, que é a qual nós pertencemos agora, na atualidade, né? Será que essa ordem de se abster de sangue foi dada também aos cristãos? Se a gente for aqui em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29, fala assim para nós, Vitor, e a gente pode raciocinar em cima de um contexto aqui, ó. O 29 do capítulo 15 fala assim, ó, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias. Estava tendo lá uma discussão entre os gentios e os judeus. Os gentios estavam se adentrando, né, dentro da congregação cristã. Aí ficava aquele negócio: será que os gentios precisam guardar algumas leis da lei mosaica, circuncisão, por exemplo, né, coisa e tal? Tava aquela discussão. Alguns diziam que sim, alguns diziam que não. Aí foi levado esse assunto lá para os apóstolos, os anciãos em Jerusalém. Aí chegaram à conclusão seguinte, ó. O que de fato todo mundo deveria fazer? Judeus, gentios e tudo mais, ó. Que persistam, 29 fala, que persistam em abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue e do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês guardarem cuidadosamente essas coisas, irão bem com vocês, saudações. Então fala aqui que eles deveriam se abster-se de sangue. Abster-se aqui no grego significa não fazer uso nenhum, de qualquer forma. E não somente comer. Senão estaria aqui a expressão, não deve comer sangue. Mas não fazer uso de sangue de maneira nenhuma. Nenhuma circunstância. Abster-se de sangue. E que interessante que até falou aqui, imoralidade sexual. Né? Igual, por exemplo, a Bíblia fala que o sexo antes do casamento é errado. Assim, eu creio que os santos interpreta dessa forma, né? O sexo é só depois do casamento, né? Aí fala assim, quando fala assim, a pessoa fala assim, o que é abster-se de imoralidade sexual, o Denis, o Vitor? É não ter nenhum tipo de relação sexual, de qualquer forma. Quer sejam as naturais, quer sejam as não naturais, né? Como, por exemplo, o homossexualismo. Né? É abster-se totalmente de qualquer forma. Isso aqui é só para a gente entender o contexto, né, do que o sangue está inserido. E concluindo aqui o texto, né, em Atos 21, 25, só concluindo a questão bíblica, o 25 fala assim para nós. Quanto aos crentes dentre as nações, né, ou seja, todos os gentios, enviamos a eles por escrita a nossa decisão, né, de que eles devem se abster do que é sacrificado a ídolos, bem como de sangue e do que foi estrangulado e de moralidade sexual. Então, reitera as informações. Né? Então, a lei do sangue, ela é uma lei moral, é algo sagrado ao nosso Deus Jeová. Agora, entrando na parte histórica, muitos documentos, tais como, por exemplo, dos pais da igreja, eles atestam que, de fato, os cristãos eles faziam isso. Por exemplo, Tertuliano de Catar, ele fala que durante as refeições dos cristãos, eles se recusavam a comer alimentos com sangue. E também eles se recusavam a usar tratamentos com sangue. Por exemplo, os romanos eles usavam sangue na cabeça deles para tratamento contra a epilepsia. E os egípcios, por exemplo, usavam tratamento contra a lepra, o sangue.
Então, esses escritos mostram que os cristãos eles rejeitavam esse tipo de tratamento utilizando o sangue. Né? Aí eu pergunto o seguinte, a pessoa fala assim, mas transfusão de sangue é diferente. Suponhamos que você vai no médico e ele fala assim para você, olha, Vitor, vou usar o exemplo do café aí. Eu sei que os santos dos últimos dias não utilizam café. Eu acho que vai ficar bem claro, inclusive, essa questão. Vitor, você não pode usar café, mesmo que talvez você utilizasse o café, porque faz muito mal para você. Você tem um problema no estômago, né? E coisa e tal, faz muito mal para você isso aqui, pode te levar até consequências sérias. Aí você fala, ok, não vou tomar café. Aí você chega na tua casa, coloca uma bolsa de café pendurada e injeta na veia. Você absteu? Não, de fato, seguindo o teu raciocínio, não é se abster. Não é se abster. Sim. Pelo contrário, você está introduzindo por uma via que vai mais rápido que a via oral. Sim, sim. Não, uma vez que você esclareceu, você apresentou a forma como as testemunhas de Jeová creem e que você deve, vou usar os meus termos, enxugar o sangue completamente, o raciocínio lógico e próximo é que você recusaria também a doação de sangue, é uma consequência lógica. Né? Então não precisa nem estar o texto ali ipsis literis. Mas eu vou deixar você prosseguir para não Exatamente, porque você está introduzindo o sangue, de qualquer forma, no seu corpo. E abster-se, em grego, ele significa não fazer uso nenhum. Porque senão usava ali o termo, não deve-se comer sangue. Você ia isolar uma particularidade, né, do uso ali do sangue. Aí as pessoas falam assim, mas naquele tempo não existia transfusão de sangue. Ok. A lei falava assim para não assassinar, certo? As armas de fogo não existiam naquele tempo. Então a gente vai sair dando tiro em todo mundo, porque a arma de fogo não existe, ela não se encaixa na lei de não deves assassinar. Você entendeu a lógica? Sim, sim. Eu entendo. A coisa, né? A questão é o princípio e não, segundo o teu raciocínio, né, o que você está querendo explicar, é que existe um princípio e você não precisa ter todas as aplicações desse princípio. Certo? Então, se é não assassinar, não importa o objeto, mas é não assassinar. Se não é para fazer uso de sangue, não importa a forma, né? Não importa se é ingerido pela boca ou injetando pela veia, vai ter o problema do mesmo jeito. E, exatamente. Interessante, qual é a principal objeção que você enxerga de oposição a esse argumento, na questão da doação do sangue? Qual é o principal argumento contrário que usam contra vocês? É a falta de informação ou desinformação. E, infelizmente, Vitor, no Brasil, como é de praxe em qualquer outro campo, ele é super atrasado em muitas coisas, né? E a medicina não, infelizmente, não fica atrás. É a realidade do nosso país, né? Em outros países, essa questão de tratamento sem sangue está muito anos-luz do nosso. E a medicina, entrando na medicina, né, falamos um pouquinho a respeito da Bíblia, que é o principal pilar nosso, a história, e agora entrando na medicina. Hoje a medicina é um clássico essa questão de transfusão. Por quê? Você recebe um material de graça, porque você vai lá doar o seu sangue, te dá 2 bolachinhas lá e tá tudo certo. Então você está doando um material de graça. E essa bolsa, você acha que ela vai ser transferida para o paciente de graça? Uma bolsa dessa, ela custa por volta aí de 1.000, 1.500, 1.800, mais ou menos. Tanto para o hospital público como para o convênio. De qualquer forma, alguém vai pagar essa conta, né? Então, você está recebendo um material de graça e ganhando R$2.000 em cada bolsa dessa. Ou seja, fica fácil, fica cômodo, né? Você dar esse tipo de tratamento para as pessoas, porque é fácil, de graça, né? E é mais rápido. Só que as pesquisas, e isso tem muito vídeo. Se quiser, eu posso compartilhar isso com vocês também. Tanto vídeos nossos, como vídeos na internet afora, falando que o tratamento de sangue não é o melhor tratamento. Ele recorre em várias doenças, ele recorre
em bem mais deficiência para a recuperação do paciente, né, que ele está debilitado. E tantas outras coisas que ele vai ter a curto, longo ou a médio prazo de consequências, né? E no final das contas, muitos dos tratamentos que falam, poxa, o camarada ele morreu porque não foi transfundido sangue. Mentira. Muitos desses, mesmo que talvez eles fossem transfundidos, infelizmente a situação estava tão grave que não era possível reverter o quadro. Então, cada caso vai ser um caso, né? Precisa analisar o que aconteceu. Mas a medicina mostra que não é o meio mais viável. Hoje, muitos médicos de mente aberta, eles estão pesquisando isso cada vez mais profundamente, e eles estão vendo que, de fato, os pacientes que não utilizam sangue se recuperam muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais fácil, com zero possibilidades de obter alguma doença, né, relacionada ao sangue. Embora eu não seja da área médica, a gente tem uma equipe chamada COLI. Essa equipe, o que ela faz? Quando um paciente testemunha de Jeová, ele precisa de tratamento que exigiria sangue, é acionado essa COLI. Essa COLI entra em contato com a equipe médica, ela ajuda os médicos a optarem por outros tratamentos que não utilizam sangue, e acabam, na grande maioria das vezes, graças a Deus, dando certo, utilizando, então, cirurgias sem sangue. E o resultado é fantástico. Hoje, muitas pessoas que não são testemunhas de Jeová, por obter informação, ela opta por não ter tratamento com sangue. Mesmo não sendo testemunha de Jeová. Não é nem questão de teológica, né? É questão de medicina mesmo. Mas, obviamente, aqui é o espaço. A gente ficaria horas e horas, né? Porque é um assunto muito extenso, muito técnico. Sim. Né? Mas, basicamente, eu acho que é isso. Entendi. Então, eu acredito que você expôs bem ao que vocês acreditam nos 3 campos, né, que você abordou. Você abordou o campo teológico, a medicina e qual foi o outro mesmo? É o bíblico, que é o mais importante, que é a parte moral, né? Sangue é sagrado aos olhos de Deus. Histórico e o científico. Histórico e o científico. Entendi. Não, acho que o pessoal entendeu bem a argumentação que você apresentou. E uma coisa que é interessante para a gente é o seguinte, nisso, né? Como eu disse para o pessoal, eu não vou ficar apresentando objeções à fé do Denis, certo? Foi o que eu me propus a fazer aqui. Então, deixo bem claro, eu dei todo o espaço para ele poder expor, só para que vocês entendam. E mais um ponto interessante de comentário disso é que, por isso, para nós, Santos dos Últimos Dias, é muito cara a questão da revelação moderna, né? Porque existem pontos da Escritura, como o Denis expôs muito bem, como, por exemplo, um batista colocaria muito bem aqui, como um presbiteriano também poderia colocar muito bem, que eles são extremamente complexos e que é até consenso acadêmico de que a tradução ela pode variar em diversos textos, né? Por exemplo, se a gente pegar o texto de Salmos 82:6, para alguns, aquele deuses vai estar se referindo a os sacerdotes do tempo bíblico, né? Vai estar se referindo aos judeus ali de alguma maneira. Para outros, vai estar se referindo ao conselho dos céus, os deuses, certo? E para outros vai ter uma outra interpretação. Então, a interpretação que o Denis colocou é uma das interpretações possíveis, certo? Você lê o texto e você consegue chegar a essa interpretação. Por isso, para nós, é muito cara essa questão da revelação moderna. Porque se Deus fala, como ele falou aos profetas no Velho Testamento, e ele nos fala hoje, para nós fica uma questão resolvida, né? Agora, é claro que o que não pode é o texto estar dizendo uma coisa e você está dizendo algo absolutamente contrário ao texto, né? Não tem como, por si só não vai ser revelação, né? Então, o exame do texto, ele é sempre muito importante, né? A exegese, ela sempre tem que ser feita. Mas, para nós, a revelação, ela é viva, né? É viva nos dias de hoje. Como Deus
diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, eu vejo que essa questão da interpretação, se for só pelo texto mesmo, a discussão ela vai ser sem fim e não vai ter como chegar a uma unidade, né? Não vai existir, até porque as testemunhas de Jeová não acreditam numa unidade, né, entre ecumenismo nesse sentido, que eu quero dizer, né? Não é como os protestantes acreditam. Então, por isso que para nós é muito caro essa questão. Mas ficou muito bem exposto, Denis, do jeito que você colocou. Acho que foi a melhor exposição que eu assisti de uma testemunha de Jeová sobre essa questão do sangue, né? Acho que para quem é santo dos últimos dias entende bem o porquê que vocês guardam essa lei. Como eu prometi, não vai haver objeção, como foi falado, assim como você não está fazendo comigo, porque não é nenhum debate. E outra questão que a gente pode pular também, eu sei que o pessoal está fazendo muitas perguntas aqui, tá? Igual uma questão, só não te atrapalhar, pode falar. Na questão do sangue, por exemplo, algumas doenças específicas, né, que a pessoa faz, precisa fazer um tratamento, por exemplo, leucemia, né? Às vezes a opção que os médicos já dá as plaquetas, né? O sangue ele tem os 4 compostos principais, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. Então ele já vai logo para a questão é o famoso mais simples, né? Mais rápido e o mais rendoso. Infelizmente, o mundo que nós vivemos é assim. Mas existe então o sulfato ferroso, que é um componente que se usa, que ajuda no tratamento da leucemia, que não precisaria usar, então, por exemplo, um dos 4 componentes do sangue principais, né? Entendi. Por exemplo, existe o próprio ovo cozido. Veja só, um alimento, um ovo cozido. Ele tem no seu componente hemoglobina, que ajuda na produção de sangue, quando a pessoa ela perde sangue, para aumentar a produção de sangue, dos glóbulos vermelhos, né? E as plaquetas. Usando o ovo cozido. Entendeu? Às vezes, coisas assim simples, né? Mas, logicamente, são velados esses tipos de situações, porque não vai render também muita coisa, né? Infelizmente é assim. Sim. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, né? Sim, eu achei interessante esse comentário aqui, ó, que o Fagner Penha fez, né? Ele comentou: seria interessante alguém da área, porque os meus amigos da área da saúde, certa vez, eu ouvi o contrário, né? Acho que como o próprio Denis colocou, eu tenho essa... Vou deixar você comentar já. Mas a visão da questão do não uso do sangue, ela é minoritária. Eu acho que é um ponto consensual nosso, né? Aqui deles. Por exemplo, o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas fazem doação de sangue, uma vez que é estatístico isso, né? Então, se você optasse por qualquer tratamento sem a doação de sangue, ele é minoritário. Eu acho que é uma questão matemática, né? Sem discutir mérito, se é melhor ou se é pior. Então, a visão estabelecida nesse momento, de fato, é que as pessoas doem sangue, tá? Sem entrar no mérito de que se é correto ou não, se é melhor ou se é pior. Acho que não, o que a gente está fazendo aqui na live não é apresentar uma coisa que não é a realidade. Tá? O tratamento mainstream, vamos dizer assim, é esse do uso de doação de sangue. Mas pode falar, Denis, o que você ia comentar? Na questão médica, né, até o rapaz comentou, aí fica aberto aqui, né, se o Vitor desejar, eu tenho um conhecido nosso, inclusive até bem conhecido na mídia, que é a mídia que eu falo assim, né, nos nossos canais do YouTube, que temos como apologistas, né, que é o Pedro Calvache. Então, ele já foi membro, inclusive, da Poli, e ele já fez até palestras para médicos a respeito do sangue, tratamentos alternativos e coisa e tal. Então, assim, na questão do sangue, na parte da medicina, então ele é anos-luz de mim, né, para poder explicar esse assunto, porque ele vai falar realmente na parte técnica, medicinal, né. Ele deu palestras em escolas, para médicos e tudo mais relacionado ao sangue. Então, futuramente, se o Vitor se sentir à vontade, achar interessante esse tema, né, saiba, então, que tem alguém que poderia
discutir sobre Boa, a isso. gente pode fazer assim. Então, vai ser legal, sim. Vai ser muito bom. E, perfeito. Agora, a segunda pergunta polêmica, né? E depois parte para as suas, você faz para a gente. Como é que é a questão do ostracismo? Deixa eu só apresentar melhor essa pergunta, né? Os críticos das Testemunhas de Jeová, eles costumam rejeitar uma prática que, segundo eles, é assim que as Testemunhas de Jeová agem, o Denis vai responder se é ou se não é, de que quando um membro da organização das Testemunhas de Jeová, ele contraria determinados ensinamentos, ou, na linguajar mais popular, quando ele é excomungado da organização, esse membro ele seria ostracizado, né, na visão dos críticos das Testemunhas de Jeová, que significaria que as Testemunhas de Jeová elas não podem ter contato com aquela pessoa, né, ou tem que ter um contato mínimo, se for da família não pode falar. Como é que é isso, Denis? Explica pra gente, é assim mesmo que acontece? Não é? O que é verdade, o que não é? Fala pra gente aí. Então vamos lá aos fatos, né? Tem uma coisa que eu vou falar aqui que talvez muitos falam assim, vão falar que eu estou minimizando a situação, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Todo mundo que deixou de ser testemunho de Jeová, né? Nós usamos as religiões ensinam o termo que você falou mesmo nesse comungar, né? Nós usamos o termo desassociação. Então a pessoa ela é desassociada, né? Expulsa, ou muitas vezes ela que pede desassociação, dissociação. Né? Eu chego lá, não quero ser testemunho de Jeová, vou lá, faço uma carta, não quero mais ser, né? E cada um vai contar uma história de vida. O que aconteceu, o que deixou de acontecer. Cada um, de fato, tem, como diz um amigo meu, às vezes a gente está numa discussão aqui, né, Vitor? Então existe a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade do que realmente aconteceu entre os dois lados ali. Então, para você avaliar uma situação, primeiro a gente teria que estar lá para ver os dois lados da história, porque cada um conta a sua história, né? Não estou falando se é verdade, se é mentira, a história da pessoa, não estou falando nada disso. Mas, enfim. O que é o ostracismo, né? Muitos deles vão até além, dizendo que nós não aceitamos o direito de decisão da pessoa, inclusive o direito de escolha de religião. Isso é extremamente uma mentira. Uma pessoa que ela é desassociada, ela tem total liberdade e direito de ela acreditar no que ela bem entender. Se ela quiser se tornar mórmon, né, ela vai se tornar a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ela vai se tornar membro dos santos, ela vai se tornar católica, protestante, espírita, desigrejado, ateu, vai virar jogador de futebol, não sei. Ela tá livre para fazer o que ela bem entende da vida dela. Ninguém vai proibir ela de ser nada nesse mundo. Nada, literalmente nada. Agora sim, biblicamente, a pessoa, ela sabe que ela tem algumas responsabilidades que ela vai precisar cumprir devido às decisões que ela tomou. O que é o ostracismo? Biblicamente falando, é o não convívio social com essa pessoa. E aonde encontramos isso? Alguns textos aqui eu acho que é interessante ler para a gente ter uma base bíblica, né? Porque eu creio que os santos também têm um procedimento similar. Depois disso, eu gostaria até de saber do Vitor, né? Depois, né, das perguntas lá, a respeito disso também, né? Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo do 11 ao 13, ali o contexto fala que havia um homem que ele estava praticando um ato imoral com a esposa do pai dele. E ninguém na congregação fazia nada. E Paulo foi lá e falou, o que vocês estão fazendo? Esse homem está fazendo coisa aí que nem as pessoas das nações estão fazendo, ele continua dentro da congregação, né? Aí ele fala assim, a partir do 11, né? Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência. Parem de ter convivência com qualquer um que se chame, aí ele estendeu até para outros, né? Não somente aquele homem, com qualquer um que se chame irmão, que pratique imoralidade sexual,
ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor, nem sequer coma com tal homem. Dentro da cultura, né, judaica e cristã naquela época, essa questão de você ser hospitaleiro, né, chamar alguém, um viajante, para entrar na tua casa, comer uma refeição e dar até um leito para dormir, era muito comum ter essa hospitalidade para pessoas que não eram nem pessoas conhecidas, estranhos. Hoje você vai fazer isso, né? Pegar uma pessoa e colocar dentro da sua casa, hein? Hoje, infelizmente, não dá. Mas veja só, se esse costume era até com não estranhos, com estranhos, imagine a recepção que você tinha para com um irmão seu. Era muito mais achegado. Mas veja só, uma pessoa que tinha esse tipo de atitude não era para ter convivência nenhuma com tal homem. Então esse é o texto, né? Esse texto, só complementando o que você está dizendo, esse texto, ele está na tradução da Novo Mundo das Escrituras Sagradas ou ele é na João Ferreira de Almeida? Eu estou lendo aqui na tradução do Novo Mundo porque eu estou lendo direto do celular, que é mais rápido, né? Para eu ver os textos. Porque mas você pode na João Ferreira de Almeida, ele fala para arrancar a pessoa, né? Eu lembro que é essa terminologia. Isso. Arrancar, remover, retirar. A Bíblia fala até para lançar para Satanás. No mesmo capítulo 5, nos versículos mais iniciais, do 2 ao 5, fala para tirar do meio e lançar esse homem para Satanás. Olha, termos fortes, né? Termos fortes. Bem, esse é um ponto. Outro texto. Eu só reservei aqui 3, tá? Mas poderíamos aqui analisar bem mais. Se você for aqui, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, fala assim para nós. Ó. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões. Aqui, então, não estamos falando nem questão de imoralidade, né? O cara ser fornicador, beberrão, né? Desonesto, nem nada. Quem está falando, às vezes, de confusão que a pessoa tem ali. A igreja ensina uma coisa e a pessoa ela quer impor seus pensamentos. Porque, assim, você tem um pensamento até um tanto diferente, ok. Você é um indivíduo. Você pensa diferente em alguns aspectos. A questão é você querer impor aquilo ali e falar que tem que ser daquele jeito e que o resto está errado, né? Causando divisão, confusão. Aí veja só, estejam aqueles que estão causando divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam, afastem-se deles. Afastem-se deles. Jesus Cristo, eu lembrei agora, embora eu não coloquei aqui, se você for lá em Mateus, fala que se você repreender aquele que é um irmão, né, Jesus falando, e que tem atitudes contrárias, né, aos ensinamentos, vai lá, converse com ele só. Se você não conseguiu convencer ele, chama uma testemunha, vai lá. Se você e a testemunha não dá certo, vai lá, fale para a igreja. E mesmo que a igreja ele não voltou atrás do seu pensamento ou atitude errada, considerai tal homem como pessoas das nações, como cobrador de impostos. Jesus mesmo falou isso. Cobradores de impostos e pessoas das nações, dentro de um contexto do judaico, naquela época, eram pessoas totalmente rejeitadas pelos judeus, porque eram pessoas amaldiçoadas às visões dos judeus, né? Porque eles se consideravam o único povo, não é isso? Então, eles consideravam as pessoas das nações pessoas amaldiçoadas. Então, Jesus fez aquela alusão de que o tratamento deveria ser o mesmo. Não deveria ter contato com cobradores de impostos, que eram até traidores, né, perante o Império Romano. Eles cobravam impostos pelo Império Romano, eles eram considerados traidores pelos judeus, né? Então, Jesus fez esse ponto assim de vista para exemplificar, né, como é que deveria ser o seu tratamento. E finalizando, Vitor, se a gente for aqui na segunda carta de João, versículo 10, que o João só tem um versículo, né, fala assim. O 10. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos pode ser tanto doutrinas como conduta, né, por trás do ensinamento, conduta cristã. Não recebam na sua casa
e não em cumprimento, pois o que cumprimenta participa das suas obras más. Então, o ostracismo, que as pessoas tanto falam aí, está aqui. Elas chamam isso de ostracismo, mas a Bíblia fala aqui são um procedimento para manter a pureza dentro da congregação e a união dentro da congregação. Agora, sim, o tipo de tratamento, ele é limitado no sentido de quê? Vou dar um exemplo para você. Suponhamos que nós dois, você seja uma ex-testemunha de Jeová, porque aqui são pessoas que são testemunhas de Jeová batizadas, tá? São pessoas batizadas, né? Aí suponhamos que nós trabalhamos numa mesma empresa, você é uma ex-testemunha de Jeová, hoje você, né, tá seguindo uma outra vida, independente de qual seja, e a gente trabalha junto. E a gente tem contato na empresa. O meu serviço para poder girar e o seu, você precisa ter contato comigo. Então, profissionalmente, dentro da empresa, eu vou tratar assuntos com você. Eu vou levar trabalho para você, você vai vir trazer trabalho para mim. A gente vai sentar, vai resolver trabalhos juntos, profissionalmente falando. Beleza, vou te tratar com respeito, normal. Agora, por exemplo, ô Denis, sabadão, vamos lá jogar uma bola comigo, ou vamos lá numa praia, pegar uma onda, vamos num restaurante aí, comer umas porçãozinha? Opa, não vai dar. Porque aí já é uma associação que eu tenho opção e é uma associação social contigo, fora do meu ambiente obrigatoriamente profissional com você. Então eu não vou ter tratos fora desse ambiente. Então uma exclusão social que a pessoa tem. Mas significa que a pessoa, em caso de emergência, eu não posso te ajudar? Vamos supor que você mora na minha... Você não trabalha comigo, mas você mora na frente da minha casa e você é uma pessoa desassociada. De repente, no meio da noite, você passa mal. Você tem um infarto, alguma coisa bem grave e bate na minha porta. Denis, pelo amor de Deus, leva o Vitor, porque não tem ninguém aqui. Para a ambulância chegar, eu preciso levar ele no médico. Bora lá. Eu vou pegar o meu carro e vou levar você para o médico. Entendi. Você vai ser atendido. É interessante ver esse limite, porque ele não aparece na boca dos críticos. Isso eu vou ser sincero. Às vezes que eu vi esse... só para que fique claro, né? Eu, como um santo dos últimos dias, a gente entende diferente essa questão. Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse sentido que você está falando. De, por exemplo, a pessoa está doente, ela teve um AVC e precisa de uma carona urgente. Na boca dos críticos das testemunhas de Jeová não aparece isso. Ele vai falar que você vai deixar a pessoa morrer. Que é um rompimento geral, além do rompimento social, né, e que você não chegaria nem a ajudar a pessoa. Normalmente é o que aparece na boca dos críticos. E é legal você falar isso. É interessante. Jamais. Agora, sim, o que eu posso dizer é que alguns indivíduos, obviamente, eles vão ter uma rigidez maior. Eles vão ser mais críticos nesse sentido. Mas, assim, em situações extremas ou necessárias, contato necessário, como, por exemplo, um contato profissional, é necessário ter o contato com você, isso segue normalmente. Ou necessário. Poxa, eu preciso socorrer, o cara foi baleado. Não vou deixar o cara morrer. Vou levar ele no médico, vou fazer minha parte. Tá lá, o pessoal tá atendendo ele, tá? Legal, beleza. Fiz a minha parte, tá agora em cuidados, né? Fiz a minha parte. Pronto. Entendi. E um ponto que você tocou interessante. Tem gente que, claro, deve ter, porque toda organização que tem bilhões de pessoas, né? No caso das testemunhas de Jeová, você vai ter gente que vive errado, né, o que é ensinado pelo corpo governante no caso. Né? Mas, então, por exemplo, tem gente que enxerga errado essa questão de, por exemplo, de não chegar nem a ajudar se a pessoa for baleada, de falar, não posso ter contato com essa pessoa, ou não, isso é muito raro, não acontece. Não sei se tu entendeu bem minha pergunta. Entendi. Não, e é justamente isso que eu acho que eu tentei até explicar, né? Que alguns têm um senso mais crítico. Entendi. Senso mais crítico, porque às vezes a pessoa ela segue tanto a risca aquilo ali, que talvez no mesmo estágio bem delicado como esse e é necessário,
talvez ela fique ainda meio tipo, ajuda ou não ajuda, ajuda ou não ajuda, entendeu? Embora eu, particularmente, acho que seria muito difícil, mas eu não posso dizer que isso também seria 100%, né? Porque cada indivíduo agiria de uma forma. Mas, seguindo o que a Bíblia ensina de amar ao próximo como a ti mesmo, e até amar o seu inimigo, né? Como a ti mesmo, então acho que não seria cabível numa situação de emergência, de algo super necessário, você agir dessa forma, mesmo que a pessoa ela esteja, né, desassociada. Então acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Você não vai, como é que eu falo, desacatar uma ordem bíblica por descumprir uma outra, né? Aí, Denis, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Maravilha, voltei aqui. Eu fiquei guardando seu lugar aqui. Que bom. Você conseguiu ficar na live? Caiu aqui tudo, cara, do nada. Aí eu desliguei, né, fazer live. Para não ficar olhando para minha cara feia, eu desliguei a câmera rapidinho aqui. Não, mas que bom que deu certo. O pessoal ficou ainda aqui, alguns. Que bom. Mas vamos lá. Você tinha parado, estava explicando a parte final da questão do ostracismo, né? Você consegue só finalizar rapidinho? Isso. E aí já parte para a pergunta que você tem para gente. Então, acho que é basicamente isso mesmo, né? Tá. Quando a pessoa ela sai, muitas delas, a grande maioria da revolta delas é por conta emocional, ou porque elas não aceitam de maneira nenhuma ou código de conduta cristão, ou os ensinamentos, de alguma maneira, e elas não acham apropriado esse isolamento social, que não é o isolamento social da organização, mas é um isolamento social bíblico, né? Porque é uma ordem dada até pelo próprio Jesus Cristo. Então é assim, felizmente cada um tem opinião, muitos vão militar por conta disso, e na verdade isso é bíblico, né? Mas não vou nem entrar nesse mérito. Muitos iriam militar mesmo, isso é bíblico também, né? Isso é profético. Mas é assim. Mas felizmente muitos deles, que é uma disciplina para a pessoa parar para pensar, né, um pouco, refletir um pouco nas suas decisões. E felizmente muitos desses voltam, né, a ser testemunhas de Jeová e usam até mesmo o seu exemplo de vida, né, para às vezes ajudar outros a tomar decisões que talvez sofrimentos que não precisariam passar, né? Entendi. Perfeito. Denis, você expôs muito bem a questão, foi bem interessante, deu para entender um pouquinho melhor de uma testemunha de Jeová a questão do que os críticos chamam de ostracismo, né, do que na tua visão é uma interpretação da Bíblia, né, e que deveria ser seguido assim. E agora chegou a sua vez, cara. Faça suas perguntas. Sim. O que você quer saber de um santo dos últimos dias? Manda ver. Tem uma galera aqui, ó, que eu tô vendo que é testemunha de Jeová. E aproveitando, fala pra gente, como é que é o termo correto? É as testemunhas de Jeová? Pode falar testemunha de Jeová direto? Fala pra gente aí, como é que é? Testemunha. Aqui no Brasil usamos até a monocratura, uma monocratura até mais completa, né? Nós geralmente usamos testemunhas cristãs de Jeová. Até para poder fazer esse link porque somos cristãos, né? Seguimos a Cristo, né? Adoramos a Jeová e somos seguidores de Jesus Cristo, que também é um adorador, era e é um adorador de Jeová. Então, testemunhas cristãs de Jeová. Entendi. Testemunhas de Jeová é o mais popularmente conhecido, né? Mais popular. E não teria nenhum problema, né? Vocês teriam uma restrição para esse... Não, alguns até diminuem e falam, você é TJ? Sim. TJ. Aliás, o teu canal tem lá, né? Tem uma abreviação, tem o TJ. Mas perfeito, manda ver. Pergunta aí pra gente. O que você quer saber da gente? Na verdade, eu fui até atrás de outros, né? Que talvez tinham alguma pergunta
pergunta ou alguma curiosidade, né? Aí eu reservei 4 aqui, de alguns que mandaram para mim para eu repassar para você, tá? A minha, eu deixei por último, tá bom? Primeiro diz assim, ó, onde estávamos antes de nascer aqui na Terra? Essa foi uma pergunta que foi legal, pedida para fazer. Bacana essa pergunta. Ó, para te ajudar a entender, eu vou partir da Bíblia, e aí eu sei que você não tem essa mesma interpretação dessa escritura, mas eu vou partir de uma escritura que está em Jeremias 1:5. Tá? Então ela é bem interessante. Vou até abrir ela aqui, ó, que é legal. Ela ajuda a gente a bastante entender. E essa escritura, por alguns, ela é vista de maneira mais literal, que é o nosso caso, tá? E por outros, ela é vista de maneira mais simbólica. Mas ela vai falar a respeito de Jeremias estar no ventre da mãe dele, né? Então, eu não deixei separar. Eu sei ela de cabeça, mas eu quero ler o texto juntamente aqui, que eu acho que é mais interessante. Uhum. Vou ver aqui. Jeremias. Eu estou usando a Bíblia de papel, tá? Tá certo. Poderia usar no celular, mas o celular tá aqui, eu tô filmando. Tá escutando ela folheando aqui, né? É que eu usei tem um aplicativo, então é mais rápido que o papel. Às vezes você fica caçando um texto e nada de achar o texto. Vai embora. Não, ainda mais a minha, ó. Se você olhar, não sei se vocês permitem isso, ó. Mas tem referência, é toda marcada, ó. Até um papelzinho caindo aqui. Toda marcada, toda anotada. Mas diz assim, ó. O Jeremias 1, versículos 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, nós acreditamos que Deus, ele já conhecia Jeremias antes dele estar formado no ventre da mãe dele. E ele conhecia Jeremias da vida pré-mortal. É o lugar que a gente chama de vida pré-mortal. Então, nós, santos dos últimos dias, assim como alguns grupos cristãos, mas é bem raro, como você disse, pequenos, acreditamos em uma vida anterior a essa. A gente estava com Deus, que nos foi apresentado um plano, e que a parte desse plano seria vir para essa terra e viver as experiências que a gente vive, para que a gente pudesse, já mais aperfeiçoado, com mais experiências, tá? Voltar a Deus novamente, só que glorificado, e assim acontece o processo da ressurreição. Mas de maneira bem simples, o que a gente estava fazendo antes dessa vida é estar vivendo com Deus nessa existência pré-mortal, que não é a gente não tinha um corpo. Essa é uma diferença substancial do que a gente vive agora e do que a gente vivia lá, né? A gente recebeu o corpo quando a gente veio para essa terra. Nós vivíamos em espírito junto com o nosso Pai Celestial, junto com Jesus Cristo, e estávamos todos lá. É basicamente isso. Não tem muito segredo assim, ou muita exposição a mais que eu possa fazer. Mas a gente crê nisso. Entendi, obrigado. Espero ter respondido aí. Eu não lembro os que fizeram as perguntas, né? Mas tomara que estejam acompanhando aí para receber a resposta. E um detalhe, aproveitando o que você falou, só complementar essa pergunta. Uhum. Nós não acreditamos exclusivamente porque está no livro de Jeremias que existe uma vida pré-mortal. Existe uma série de revelações, tanto de profetas modernos quanto de líderes da igreja, a respeito desse assunto. Tá? Então, tem um detalhe a mais, um detalhe a menos. E até fazendo um paralelo com a crença de vocês, só pegando como exemplo, não substancialmente falando, mas vocês entendem que mais luz vai sendo acrescentada com o tempo do corpo governante, correto? Pelo que eu sei, é isso, né? Que a luz ela vai aumentando e vai tendo uma compreensão melhor. De certa maneira, nós enxergamos assim também. Claro que é diferente, não é a mesma coisa, mas de certa maneira a gente acredita que Deus ele ainda vai falando
no nosso tempo, só que de maneira profética, com a mesma autoridade que existia os profetas do Velho Testamento. Então, se eu for falar aqui de todos que já falaram sobre vida pré-mortal, vai ter história que não vai acabar a live. Mas basicamente é isso. Nós acreditamos por revelação moderna e revelação antiga que a gente estava com Deus antes dessa. Entendi. A próxima pergunta que pediram para fazer aqui é: o livro de Mórmon se equipara à Bíblia? Essa é a Boa pergunta. Eu gosto dessa pergunta porque a gente tem a oportunidade de dizer o que o livro de Mórmon não é. Certo? O livro de Mórmon não é um livro que ele vem substituir a Bíblia. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Aliás, tem até um youtuber católico que ele insinuou que nós, lá em Utah, estamos retirando a Bíblia e colocando só o livro de Mórmon para as pessoas. E Utah é o local onde tem mais santos dos últimos dias no mundo. Né? E não é verdade, porque a Bíblia ela é crucial para a nossa história. Sem a Bíblia, Joseph Smith ele não teria tido a revelação de Deus de Jesus Cristo, porque ele teve que ler Tiago 1,5. Né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então, sem a Bíblia, isso não teria acontecido. Deus utilizou da Bíblia para que esse processo acontecesse. Né? Assim professa a nossa fé. Então, o livro de Mórmon, para nós, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Não um testamento no sentido de que Cristo ele fez um novo sacrifício. Não. Aquele sacrifício da Bíblia é exclusivo, onde Jesus Cristo vai ao Monte das Oliveiras, ele paga por todos os pecados da humanidade, é só ali. É aquele registro ali, daquele momento, é exclusivo. Testamento, outro testamento no sentido do livro de Mórmon, significa outra testemunha. É mais uma testemunha de que Jesus é o Cristo. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, como nós acreditamos que é, desde que esteja traduzida corretamente, ela não vai ter uma contradição com o livro de Mórmon e vice-versa. Então, na nossa fé, não existe contradição entre a Bíblia e o livro de Mórmon. Se você lê os dois livros de cabo a rabo, você não encontra contradições. Basicamente é isso que a gente professa. Então, o livro de Mórmon, para nós, ele é uma testemunha adicional de que Jesus é o Cristo. Então, você vai encontrar inúmeras citações do livro de Mórmon sobre Jesus Cristo, sobre orar a Deus para perguntar se o que está sendo dito ali é verdadeiro. Você vai encontrar uma percepção melhor do que aconteceu no Jardim do Éden. O que eu posso sugerir para as pessoas é o seguinte: leia o livro de Mórmon. É simples. Leia ele, tem um exemplar aqui, né? Tem outro aqui também. Leia, que no mínimo você vai ser extremamente edificado e vai ter uma compreensão melhor das coisas de Deus, tá? No mínimo. Basicamente é isso. Então, o livro de Mórmon é isso. Ele não é algo que vem pisar na Bíblia, substituir a Bíblia, ou deixar a Bíblia livre, até porque não dá para fazer isso, doutrinariamente falando, na nossa fé. A Bíblia ela tem um ponto exclusivo dela, lá, na história da igreja, na história de Joseph Smith, e o livro de Mórmon é uma testemunha adicional de que Jesus é o Cristo. Não sei se eu expus bem aí, mas basicamente é isso. Legal, acho que ficou claro a visão desse assunto, né? Eu acho que você falou até um pouquinho, mas acho que linkando na próxima pergunta aqui, fala sobre Joseph Smith, né? Se Joseph Smith é inspirado. Agora você até entrou, né? Ele falou, você trouxe atenção a respeito de que ele teve uma revelação, uma visão, né? E tal. Isso. Pode responder então essa pergunta. Isso. Nós acreditamos que Deus, ele, assim como ele chamava profetas no passado, ele chama agora, né? Ele chamou na época da restauração, 1820, posteriormente, 1830 é a data que a igreja foi organizada, 6 de abril de 1830, e que desde esse tempo Deus ele vem chamando profetas com muitas finalidades, mas a principal é para guiar o povo aqui na Terra. Tá? Uma delas, que é bem interessante, é também
dele poder resolver essas dificuldades nas escrituras que a gente tem. Então, Deus ele sempre utilizou desse recurso, isso é um consenso de todos nós cristãos, de que no Antigo Testamento, uma vez que o povo estava com diferença, Deus chamava o profeta, e aí o profeta recebendo uma vez a revelação de Deus, as diferenças se resolviam, ou pelo menos você tinha um caminho certo. A diferença nossa, tanto nos últimos dias para os outros cristãos, é que esse processo continua acontecendo até os dias de hoje. Ele foi interrompido por um tempo, né, que a gente chama de a grande apostasia, onde uma grande parte da verdade foi oculta da humanidade, né, e que é profetizada também na própria Bíblia, e que com o profeta Joseph Smith as coisas foram restauradas, e por isso nós cremos que ele foi não só inspirado, acho que até diminuir, mas que ele foi chamado por Deus realmente para fazer a obra dele nesses últimos dias. Basicamente isso que a gente crê. Entendi. E a próxima pergunta, essa é formulada por mim, né? Da minha autoria. Talvez eu acho que você saiba, as testemunhas de Jeová, elas acreditam que a Terra, né, sendo o propósito original de Deus, lá Adão e Eva, né, o Éden, coisa e tal, ela será transformada num paraíso, né, onde a humanidade poderá viver eternamente, felicidade, até mesmo junto com os animais, né, sofrimentos tais como a morte, velhice, essas coisas não existirão mais. Para os santos dos últimos dias, qual que é o propósito de Deus para com essa terra aqui? Opa, tá me ouvindo? Travou, mas você voltou agora. Não sei se você me escutou. Eu não te escutei. Ele deu uma cortadinha aqui, mas voltou agora. Se puder repetir, por gentileza. Então, faço tudo de novo? Então, é assim. Isso. Talvez você saiba, para nós, de Jeová, acreditamos que a Terra ela foi feita por um propósito, né? Em breve a Terra vai se transformar num paraíso, só que agora globalmente falando, né? Era para se ter dado início lá no Jardim do Éden, e é onde vai ver até paz com os animais, velhice, doença, morte, essas coisas tudo não vão existir, guerras, fome, né? Enfim. Então esse é um propósito que Deus tem com a Terra, né? Para a vida eterna para o ser humano com perfeição, né? Nos mesmos moldes lá de Adão e Eva. Para os santos dos últimos dias, qual que então é o propósito, né, desse planeta aqui para a humanidade dentro dos propósitos de Deus? Bacana, muito bom. A pergunta da pré-existência que você fez acabou respondendo um pouquinho isso, mas eu vou estender essa parte. A Terra, ela foi criada por Deus, também é parte de um plano de Deus na nossa Terra. Tá? Ela foi criada basicamente para a gente viver as experiências que a gente está tendo. Tá? Constituir família, seguir os mandamentos de Deus, trabalhar, certo? Estudar as escrituras, ir à igreja. A Terra ela foi criada também com esse propósito. Mas provavelmente não, né? É diferente da forma como vocês acreditam. Nós acreditamos que existem 3 graus de glória posteriormente à ressurreição. Então, quando Paulo ele fala em Coríntios, ele vai mencionar a glória das estrelas, né? Em outra linguagem ele vai colocar a glória celeste, a glória terrestre e a glória celeste. Né? E nós acreditamos que esses graus de glória são o estágio final do plano de Deus. Certo? Então, o paraíso para nós acreditamos no paraíso também, mas como um estado intermediário, mas o ponto final do plano de Deus, vamos colocar nesses termos, é para o ser humano ou o reino celestial, ou o reino terrestrial, ou o reino celestial. Tá? Então, cada qual com a sua glória, a maior glória seria a do reino celestial, e a menor glória a do reino celestial. Então, essa terra é o momento da gente
fazer a vontade de Deus para herdar a glória dele, tá? Herdar tudo que ele tem proposto para nós. E é basicamente isso. Tá? Acho que a diferença substancial são esses graus de glória. Tá? Vocês creem que o paraíso aqui, nós acreditamos que haverão aí esses 3 graus de glória, basicamente. Tem uma pergunta, Denis, não sei se tu quer fazer mais uma pergunta, mas o detetive TJ perguntou se a gente pode ter várias esposas. Acho que seria interessante responder. Posso responder? Pode, fica a live é sua agora. Perfeito. Não sei se queria perguntar mais alguma coisa, mas vamos lá. Detetive TJ, o que acontece? Não, nós não podemos ter várias esposas. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, podemos ter uma esposa só por marido. Né? Então, e nós cremos que esse é o padrão original de Deus. Agora, a tua pergunta, provavelmente, ela remete ao final do século XIX, onde sim, nós vivíamos a poligamia, né? Colocando em palavras diretas assim. Nós acreditamos que Deus ele instituiu o casamento entre homem e uma mulher, certo? Como fez com Adão e Eva. Só que em determinados períodos da história houve o que a gente chama hoje de casamento plural, certo? Então, se você pegar inúmeros profetas do Antigo Testamento, eles tinham mais de uma esposa, certo? Pegar Abraão, certo? Moisés, Salomão, Davi, todos eles você vai ver que eles tinham mais de uma esposa. E o porquê que Deus fez isso? Né? Por que Deus instituiu esse tipo de casamento que é estranho aos nossos olhos, mas que não era naquele momento? Existe uma afirmação de que Deus ele tolera isso. Não, ele tolerou o casamento plural ou a poligamia, como quiser chamar, e é um pecado que ele fez vista grossa. Só que essa afirmação ela encontra 2 objeções interessantes. Né? A primeira é que Deus ele não tolera o pecado com o mínimo grau de tolerância. Então ele não fica tolerando as coisas. Tá? E a segunda é que, na verdade, Deus não estava tolerando. Isso foi instituído por Deus e tem propósitos isso. Tá? Um desses propósitos, que a gente não consegue precisar se ele aconteceu no século XIX, mas que é um dos propósitos possíveis do casamento plural, é que o povo de Deus, uma vez que um homem ele é casado com várias mulheres, você consegue ter mais filhos de uma só vez. Então ele cresce com uma velocidade muito maior. É o que a gente chama de avanço da posteridade. Certo? Então, para povoar a terra, por exemplo, era muito mais fácil o povo daquele tempo ter várias esposas e aí você vai ter muito mais filhos, né? De uma vez só. Agora, no final do século XIX, isso aconteceu devido à restauração do Evangelho de Jesus Cristo, assim nós, santos dos últimos dias, professamos. Então, como eu disse, no tempo de Jesus Cristo, Cristo morreu, os apóstolos morreram, né, foram mortos todos eles, e a gente acredita que nesse período houve uma grande apostasia, ou seja, a humanidade ficou afastada da verdade e da autoridade de Deus. Posteriormente, tá, com a restauração, com Joseph Smith, muitas das coisas que se praticavam antes, que se viviam antes, vieram junto. Tá? Essa é uma das possibilidades que a gente apresenta para explicar esse período. E, os primeiros líderes da igreja eles tiveram várias esposas, mas isso foi interrompido no final do século XIX. Depois não aconteceu mais. Existem outras comunidades de santos dos últimos dias que vivem o casamento plural até hoje, só que elas são bem pequenas, tá? E elas são separadas da organização maior que somos nós, né, membros de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós acreditamos que Deus ele cessou essa prática, como eu disse, no final do século XIX, e nos dias de hoje, não. O membro comum Santos dos Últimos Dias só tem uma esposa, né, e a esposa só tem um marido. Tá bom? Eu acho que é isso que eu poderia responder.
Perfeito. Ó, tem muitas perguntas aqui. Algumas eu vi que o Denis já respondeu. Eu também já respondi. A gente já está aqui 2 horas na live. Acho que tu é casado, né, Denis? Sou casado. Tu é casado, né? Então, ó, a esposa dele vai pedir para ele sair daqui, com certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da live. Tá? Denis, quer falar mais alguma coisa, bem breve aí, para finalizar? Os 2 minutos aí, só para a gente poder finalizar. Tinha surgido uma pergunta aqui, mas a gente deixa para uma próxima ocasião, né? Mas eu quero finalizar aqui, eu quero agradecer novamente o espaço. O Vitor, primeira vez que eu estou tendo aqui esse contato com o Vitor, agora via vídeo, né? A gente estava batendo papo via celular, tudo, né? Agora via vídeo. Menino muito simpático, muito bacana, muito inteligente, né? Então, quero agradecer aí por ter te conhecido, por ter abrido esse espaço aqui para a gente bater esse papo bacana, né? E agora esperar algumas más línguas falar da gente, que é de praxe, alguns ostracistas falar, né? E similares, mas eu acredito que para aqueles que de fato têm a mente aberta e querem seguir a Cristo, né, de verdade, eles não vão levar isso aqui para um lado negativo da coisa, muito pelo contrário, vai levar para o lado positivo, porque aqui a gente tratou de assuntos saudáveis, respeitando aqui as opiniões, os lados de cada um, né? Eu acho que é isso que é importante. E para o nosso aumento no conhecimento espiritual, que é importante, né? E acho que isso é válido. Então, nós estamos neste mundo tão corrompido, né, por violência e tantas outras coisas, né, de disputas. Eu acho que ocasiões como essa aqui a gente, em vez de criticar, acho que a gente deve valorizar, embora cada um, obviamente, vai defender o seu peixe, o seu lado, suas interpretações do que as escrituras falam, né? É óbvio isso. Então, a gente não está aqui para ser hipócrita também, né? Mas sempre fazendo isso como a Bíblia fala, né? Defendendo o que você acredita com um temperamento brando e profundo respeito. E é isso. Perfeito. Denis, obrigado aí pela oportunidade. Acho que saiu bem como a gente planejou, né? Deu para expor bastante aí da nossa fé. Pessoal, quem não conhece aí o canal do Denis ainda, segue lá, é o canal Raciocínio Sagaz, né? Isso. Procura aí no YouTube que vocês vão achar, tá bom? Tô vendo aqui, o Paulo gostou da live, o Diego, o Manutenção também, né? Prensa Térmica, Luiz Souza. Muito bom, fiquei feliz que vocês gostaram. Faz tempo que eu não fazia live aqui no canal, então teve os probleminhas aqui, caiu a live, voltamos. Mas que bom que você estava aqui ainda para acompanhar. Denis, obrigado por ter topado participar aqui também. Você é um rapaz muito inteligente, estuda bastante a sua fé. Acompanhei alguns vídeos seus lá, né? Tinha muita coisa para falar ainda também, mas aí eu não quis instigar tanto a minha curiosidade que aí ia ficar uma live para mim, né? Ia ficar uma live pro pessoal, né? Mas eu tenho muita curiosidade de alguns materiais das Testemunhas de Jeová que a gente usa também, né? E aí, para uma próxima a gente pergunta, tá bom? Vi que o Fagner comentou aqui, parabéns também. Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham apertado o botão de gostei aí, o inscrever-se, o sininho, tá bom? Sou grato por ter vocês aqui. Que nosso Pai Celestial abençoe a noite de vocês. E é isso. Se você fez todas as coisas, se você apertou o gostei, inscrever-se, sininho das notificações, deixou o teu comentário, hoje, dessa vez, você não falhou com essa sociedade. Obrigado, pessoal. Até a próxima e vamos tentar trazer aí mais live para o canal. Beleza? Até mais. Pessoal, boa noite.